a questão presídio-sociedade. Essa ponte, ela não existe, ela está quebrada. E a gente precisa, de fato, olhar para esse caso como se fosse, e como ele deve ser visto, que é como um caso absolutamente necessário, se a gente quiser um outro tipo de sociedade possível. A gente passa necessidade de verdade. Veja, as mulheres são abandonadas em todos os sentidos e em todas as condições. O abandono do sistema penitenciário feminino, ele é muito cruel. É uma pena adicional a essas mulheres. Transforma aqueles presídios numa espécie de cemitérios de mulheres vivas. Uma pessoa em cárcere eu acho que é em primeiro lugar. Tem que ser o primeiro lugar em tudo. As unidades femininas, elas são construídas por homens, pensadas por homens e apenas mal adaptadas para mulheres. Mas erramos enquanto sociedade, não é? O presente documentário tem como base a ADPF número 347, que trata da violação da dignidade da pessoa humana nos presídios brasileiros. A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma ação garantida pela Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, segundo o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Ela será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. A ADPF número 347 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, no dia 27 de maio de 2015, a fim de que fosse declarado o estado de coisas inconstitucional nos presídios do Brasil. A declaração do estado de coisas inconstitucional afirmaria existir um quadro insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrentes de atos comissivos e omissivos praticados por diferentes autoridades públicas. Por ser agravado pela inércia continuada de tais autoridades, apenas transformações estruturais da atuação do poder público poderiam modificar a situação. Em 9 de setembro de 2015, a ADPF foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, declarando medidas necessárias para reduzir o quadro de inconstitucionalidade presente. Porém, sabe-se que 4 anos após a arguição ser ajuizada, ainda existem muitas mudanças a serem feitas no sistema prisional brasileiro. Assim sendo, este documentário tem por objetivo fazer uma análise da situação das milhares de mulheres que vivem nas jaulas cor-de-rosa brasileiras. A sociedade lá fora, ela tem uma relação com a população carcerária que não fala sobre justiça, fala sobre vingança. E são coisas muito diferentes, são coisas excludentes, inclusive. É como se a população carcerária tivesse o dever de pagar com as lamúrias, com os problemas crônicos que têm os presídios brasileiros, um mal que, em tese, essas pessoas fizeram à sociedade fora dos muros dos presídios. E isso é de uma burrice política das mais grotescas. Eu explico por quê. O grande objetivo do Estado é fazer com que os mecanismos sociais funcionem. É fazer com que a engrenagem ela gere energia. E aí entenda-se por energia a captação de recurso, entenda-se por energia, portanto, trabalho, renda, enfim. As sociedades mundiais, elas precisam de catracas que funcionem harmonicamente. Quando o indivíduo comete um crime, ele sai dessa engrenagem e passa a não mais atuar dentro dela. O Estado, por sua vez, acaba tendo por natureza algumas possibilidades.
A que seria mais interessante, ao meu modo de ver, e que eu repito sempre isso, não significa que o meu modo de ver esteja correto, mas no meu modo de ver, o mais racional é que a gente não pense com o intestino, pense com o cérebro. E faça com que o Estado invista dinheiro na população carcerária, portanto, nos direitos humanos, nos presídios, para que essa população se readapte, se passe por um processo de fato de recondicionamento social e retorne para a sociedade para fazer parte dessa engrenagem. É enlouquecedor imaginar que por menos que eu gaste com a população carcerária, por mais que eu queira fazê-la sofrer dentro dos presídios aquilo que a minha inspiração figadal, portanto, irracional, apenas vingativa, vai fazer com que qualquer centavo que eu gaste, por menos que eu gaste, eu vou ter um retorno, uma taxa de retorno para a sociedade muito baixa. O que significa dizer que vai ser sempre dinheiro perdido. Estima-se nas últimas pesquisas feitas que em torno de 75% da população carcerária, seja ela masculina ou feminina, volta a cometer crime. Então me parece racional, me parece óbvio imaginar que o pouco de dinheiro que se gasta por preso está sendo jogado na lata do lixo. Porque eu não tenho retorno para desses casos, para essa engrenagem. E aí pode alguém pensar assim, poxa, mas eu vou gastar dinheiro, quem pensa com fígado, eu vou gastar dinheiro com a população carcerária, podendo gastar dinheiro com escola, com hospital, ou com os cidadãos de bem. Isso é uma outra discussão, isso é um outro problema. Se eu quero, de fato, aumentar a taxa de pessoas que são recondicionadas a voltar para a sociedade e estarem aptas a viver nela e fazer a engrenagem funcionar, e, portanto, gerando consumo, renda, emprego, eu vou ter que fazer um investimento alto ali. Então, de cara, a gente já tem a necessidade de discutir população carcerária a partir de uma perspectiva de investimento. Eu não posso ver isso como gasto. E eu estou dizendo isso, abre aspas, essa frase que eu vou dizer agora não é minha, é de um iluminista, como o Estado deve ser o mais frio de todos os monstros frios. O que significa dizer que eu estou pensando no óbvio. Se alguém comete um crime e sai da linha social, ele precisa retornar para ela em algum momento. E o que eu estou fazendo nesse caso não é gasto, é investimento. Diz que o governo dá pra gente, né, material básico de higiene, que isso também é mentira, eu nunca recebi nada do governo. A minha comida sempre era estragada, podre. Uma cadeia que não cumpre, um Estado que não cumpre as suas leis, como é que ele quer que a pessoa aprenda a cumprir com a sua prisão, né? Na verdade, a pessoa presa, o que mais vai ver vai ser o descumprimento de leis, um descontrole total do Estado e um domínio das organizações criminosas, porque onde o Estado não chega, que é dentro do presídio, infelizmente as organizações lá estão. Você dorme do lado de uma que diz que é comando vermelho, outra que é terceiro, e aí as sapatão, né, se reúne com as mulheres e bate, uma coisa que eu também não acho certo, que lá o que manda mais é o sapatão que tem mais dinheiro, né? Não mudou nada, infelizmente, apesar do mandamento oriundo do Supremo Tribunal Federal. Não mudou apenas uma coisa, houve um reconhecimento de que a gente vive um estado de coisa inconstitucional, algumas medidas, o próprio STF veio trazendo algumas decisões, mas concretamente, infelizmente, não mudou nada, porque o nosso sistema carcerário ele está cada vez mais destruído. Teve as audiências de custódia. As audiências de custódia foram implantadas após essa decisão do STF, que fixou um prazo para que todos os órgãos, todos os poderes judiciários de todo o país fizessem audiência de custódia, mas, por incrível que pareça, ainda há uma grande taxa de prisão preventiva, ainda em audiência de custódia. Então,
não diminuiu a taxa de aprisionamento feminino, nem mesmo masculino, após essa decisão, essa declaração do STF. Todas tráfico de droga. A maioria, todas não, a maioria, não podemos generalizar. Porque tem homicídio, tem muitas presas que cometem estupro de vulnerável, tem. Por incrível que pareça. É 0,3%, mas tem. É um perfil de prisões que ferem frontalmente a dignidade da pessoa humana, não tem a mínima condição de estrutura, o espaço é curto porque é muita gente para pouco espaço, itens necessários como itens de higiene pessoal não são adequadamente fornecidos pelo Estado. Se a gente for pensar nas mulheres, elas têm exigências um pouco mais especiais. Mulher, ela fica menstruada, mulher tem filho, mulher está gestante, mulher fisicamente ela é mais delicada do que o homem. Então o que há é uma grande falta de interesse do Estado em prover as necessidades mais básicas dos seus presos, principalmente em relação às mulheres. A gente tem as regras de Bangkok que exigem uma série de requisitos, de exigências para que as mulheres cumpram adequadamente e com dignidade as suas penas, mas infelizmente isso não é cumprido pelo Estado brasileiro, algo que fere frontalmente os direitos humanos, a dignidade dessas mulheres e traz muitos problemas sociais, muitas consequências muito mais graves do que o simples aprisionamento dessas mulheres. A grande população carcerária feminina, 62%, é composta por presas relacionadas à prática do suposto crime de tráfico de drogas. 62% desses delitos, apenas 18% das mulheres presas estão envolvidas com a suposta prática de delitos que envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa. O Brasil tem uma das taxas maiores do mundo de população carcerária feminina e que ela, nesse caso, se iguala às taxas masculinas. O Brasil teve, de 2000 a 2018, um aumento, veja, olha que número louco esse, de 2000 a 2018, estima-se que houve um aumento da população feminina nos presídios de aproximadamente 700% esse aumento. Isso denota para a gente algumas questões muito sérias. Nós erramos enquanto sociedade, né? E se a gente notar quais são os estados da federação que mais apresentam taxas altas de mulheres que cometem crimes e vão parar no sistema penitenciário, aí é enlouquecedor, porque a maioria absoluta desses estados estão na região norte do país. Não estamos falando de São Paulo, não estamos falando do Rio de Janeiro, nem de Belo Horizonte. Nós estamos falando que dos 5 maiores estados com encarceramento feminino, o Amazonas tem 9,2%, eu estou com a pesquisa aqui na minha frente, por isso que vocês estão, de repente, me vendo olhar muito para cá. O Amazonas apresenta 9,2%, Rondônia 8,2%, Acre 7,1% e Roraima 6,7%. Depois vem o Mato Grosso do Sul, que também é simbólico para a gente. Nós estamos falando de 5 estados que são fronteiriços. São 5 estados que fazem fronteira com as portas de entrada de drogas no Brasil. E isso nos remete a uma outra questão. Diferente da população masculina carcerária, a população feminina ela é majoritariamente encarcerada por tráfico de drogas. E isso explica essa conjunção de fatores. Mulheres, estados fronteiriços e o fato de serem fundamentalmente ligados ao narcotráfico.
Esse é um efeito da lei de drogas no encarceramento feminino. Se o encarceramento de um modo geral cresceu, o encarceramento de mulheres cresceu ainda mais nos últimos anos. Sem dúvida, um efeito da lei de drogas que tem tudo a ver com um outro fenômeno muito importante também, que é o da feminização da pobreza. As mulheres muitas vezes recorrem ao mundo do tráfico de drogas e acabam aceitando determinadas propostas de levar a droga de um lugar para o outro, de montar um ponto de drogas na sua casa, não por amor, como muita gente pensa, porque está relacionada com um traficante. Até pode acontecer esse caso, até há, mas de modo geral é por conta de questões financeiras, o que também tem tudo a ver com a maternidade, porque as mulheres são cada vez mais responsáveis total ou integralmente pelo sustento do lar e pelo sustento dos seus filhos. Então, quando ela se vê numa situação financeira muito ruim, que precisa dar assistência a esses filhos, o tráfico de drogas às vezes é uma saída viável, imediata para aquela dificuldade financeira, sabendo que, como é um crime que não tem violência, grave ameaça, nada disso, ele pode ser praticado de qualquer lugar. Afinal de contas, é um comércio, né? Um comércio da droga. Então pode haver um ponto de droga na sua residência, ela pode levar a droga de um lugar para o outro, mesmo com os filhos ou mesmo grávida, o que torna essa mão de obra muito atrativa para as organizações de tráfico de drogas. Agora, essas organizações de feministas não têm nada, então elas também reproduzem as mesmas desigualdades do mundo do trabalho normal. É muito raro ver uma mulher em posição de liderança no tráfico de drogas. Normalmente a elas são concedidas as opções mais subalternas de trabalho e são mulheres muito descartáveis, ou seja, se elas forem presas, outra será colocada no lugar. De modo geral, essas organizações de tráfico de drogas não dão nenhum apoio no momento do encarceramento feminino. E é muito comum as mulas, né, as mulheres, quando são presas estrangeiras, muitas vezes são presas nessa condição de mula do tráfico, que é aquela mulher que sai de um país para o outro com a droga no interior do seu corpo e que na maior parte das vezes vem com uma passagem de ida e volta para o mesmo dia, para o dia seguinte. São sempre viagens muito rápidas e quando ela é presa, ela perde essa passagem e essa possibilidade de retorno para o seu país. Então é um drama muitíssimo grave. Se a lei antidrogas tivesse funcionado, a gente teria um bom retrocesso aqui, não prenderiam, tá? Mas a gente não tem uma lei de antidrogas, como é que eu vou te dizer, que seja eficaz, porque a maioria das presas é por tráfico. Por quê? Os presos, homens, têm muitas parceiras que se envolvem no tráfico para poder suprir a falta que eles estão fazendo. Na verdade, eles impõem a elas que façam isso. Por isso que a prisão preventiva aumentou, por causa da droga, que prendem o homem, a mulher vai e continua o trabalho masculino. Mas se eu tenho um ciclo que vai de um processo educacional competente, desde o ciclo básico educacional até a formação final desse indivíduo, somado com um acesso a trabalho e renda, somado com uma moradia que lhe permita coisas básicas como água encanada, esgoto, eu naturalmente vou ter uma sociedade cujo crime diminui, cuja a necessidade de se buscar uma alternativa criminosa, ou seja, que esteja fora dos parâmetros da lei, vai diminuir. Como o Brasil é um país que vive entre crises políticas e econômicas ao longo de sua história republicana, me parece razoável entender as razões pelas quais uma parcela significativa da juventude busque, na ausência do Estado, alternativas fora da regra, fora do jogo, fora da lei. Não é? Então, para que a gente discuta a população carcerária, é fundamental que se discuta o entorno que se monta para essa população. Então, há de se discutir saúde, há de se discutir educação, há de se discutir moradia, há
há de se discutir emprego e há de se discutir renda, né? Que é o somatório disso, para quem está mal acostumado com os ouvidos, é direitos humanos, né? A política de direitos humanos é a política de garantia do básico que um humano precisa para sobreviver. Diferente do que se diz, ou do que se pode se interpretar, que a defesa dos direitos humanos é necessariamente uma defesa de bandido, né? Não adianta dizer que os direitos humanos são bons, que não é não. Só aparecer quando eles tinham que aparecer na mídia. Aí eles apareceram lá e faziam alguma coisa para ajudar a gente. Fora isso aí, nunca vi nada demais disso. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, assim, eu estou seguro que o que de fato leva um indivíduo a cometer um crime são as condições sociais a qual ele está submetido. Eu vou repetir, eu não acho que seja um determinismo histórico. Se eu nasci pobre, em condições subhumanas, em condições de venda, logo serei... Não, isso não é um determinismo histórico, mas é um indicativo histórico. Se eu não tiver a preocupação de cuidar da sociedade como um todo, se a sociedade não for um ente saudável, automaticamente eu vou ter indivíduos doentes. E socialmente falar em doença é falar em crime, né? Em burlar as regras, em querer me dar bem em outra circunstância, em outra instância que não seja pela via legal, não é? Então as condições sociais, sim, são variáveis fundamentais para que se cometa crime. Eu não sei se é justificativa para crime, mas que se cometa crime, sim. E a gente pode pensar que perverso mundo do tráfico de drogas, perverso que é, na realidade, a falácia das guerras às drogas. Eu vejo isso como uma falácia, porque não trata a causa, mas sim apenas o efeito. Você pune exacerbadamente alguém por uma conduta, mas você não faz nada para evitar que ele a pratique. Você não traz um tratamento médico, você não faz um adequado controle da droga em si, das substâncias que entram no nosso país e que são produzidas aqui e no exterior, e a gente tem por consequência apenas a punição, apenas a sanção, quando a gente trata de um caso que seria na realidade um caso de saúde pública. Então, por consequência, a gente vê que esse excesso de punição, esse excesso de combate a essa suposta guerra às drogas, a gente verifica que isso só está trazendo um grande aprisionamento. Isso não só feminino, viu, gente? Também em relação aos homens houve um grande crescimento. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. A população carcerária feminina, em termos de índice de aprisionamento de uma pessoa a cada 100 mil habitantes, é o terceiro também maior do mundo e só perde para os Estados Unidos e a Tailândia. E essa questão da gravidez no cárcere, ela ainda mais grave, porque essas unidades prisionais não têm nenhuma estrutura para receber uma mulher em situação de gestação. Elas não fazem o pré-natal corretamente como deveriam, não tomam nenhum tipo de vitamina, não tem nenhum tipo de acompanhamento especial por conta da gravidez e não raras vezes acabam tendo seus filhos nas celas, nas prisões ou mesmo nos carros de condução para um hospital. No Rio de Janeiro, realizei com a professora Luciana Boatê e outras duas pesquisadoras, Luciana Chernicaro e Aline Pansieri, uma pesquisa sobre maternidade nas prisões. E ouvimos relatos terríveis de mulheres que tiveram os filhos nessas condições de absoluta insalubridade, dentro da cela, no carro, indo para o hospital, e relatos muito presentes de que elas chamavam o serviço de transporte de presos, no Rio de Janeiro se chama SOI, Serviço de Operações Especiais, e ele nunca chegava, porque duvidavam da palavra da mulher de que ela estava em trabalho de parto. Então só quando ela estava já na iminência do nascimento é que aparecia alguém para transferir para o hospital, e aí por isso muitas vezes nascia dentro do carro. Isso tem tudo a ver também com essa questão de que não se acredita muito na palavra da mulher, né? A mulher está sempre mentindo, está sempre inventando, imagina no ambiente prisional isso é ainda mais comum.
Então, muito grave a situação. Nós não temos dados muito específicos sobre mortalidade materna e mortalidade neonatal ou de abortos em casos de presas, mas sem dúvida alguma é algo que deveria receber absoluta atenção do Estado, porque essas mulheres estão sendo submetidas a uma situação de absoluta vulnerabilidade e risco à sua saúde e à saúde do bebê. Depois que nasce o bebê nessas condições, já falei na maior parte das vezes, ou mesmo no hospital, um parênteses, mesmo no hospital, numa situação também muito cruel, porque não raras vezes as mulheres dão à luz algemadas e permanecem algemadas no hospital, não raro com um policial militar ao lado dentro da sala de parto, em estados que tem policiais militares fazendo esse controle nos presídios, a segurança, ou agentes, como no caso do Rio de Janeiro, agentes penitenciários, não raro homens, dentro da sala no momento do parto, que é uma absoluta violência obstétrica, sem dúvida alguma. E falando em violência obstétrica, a mulher não pode sequer receber a pessoa da sua indicação, companheiro, a mãe, uma irmã, ou quem quer que seja, porque já chega no hospital nessa situação limite, como falei, imagina, não tem nenhuma condição de chamar alguém, de convidar alguém a participar desse momento tão importante que é o momento do parto e caracterizando sem dúvida alguma uma violência obstétrica. Mas voltando aqui a esse drama da maternidade nas prisões, depois que ela tem o bebê, ela é levada para a unidade materno-infantil. Nem todos os estados possuem unidades materno-infantis, tá? O Rio de Janeiro possui, ela é até bastante lúdica, ela não possui grades nas celas, então o objetivo é realmente que a mulher não fique encarcerada dentro de uma cela pequena com o seu bebê. Ela está encarcerada porque ela está dentro de um ambiente prisional, ela não pode sair dali, mas não há a disposição arquitetônica de um presídio, no sentido de grade, cela e tudo mais. Elas ficam num espaço bastante aberto e no galpão onde dormem são camas acopladas a berços em que elas podem ficar com seu bebê. Tem espaço para copa, tem um espaço para o bebê brincar, porque a ideia é que o bebê não esteja encarcerado. É claro que a decisão entre estar ou não com o bebê naquela situação tem que ser sempre da mulher, porque encarcerado, na prática, ele está ainda que sem cela, ela tem que ser sempre da mulher sem nenhum julgamento. Então há mulheres encarceradas que, depois de dar à luz, optam por ir para a unidade materno-infantil. E há outras mulheres que preferem passar, muitas vezes quando tem uma mãe, uma irmã, alguém que possa ficar com o bebê, preferem que essa pessoa da sua família fique com o bebê para ela não ter que colocá-lo naquela situação da unidade prisional. Tá? Isso é um debate que precisa ser feito e que, na verdade, deveria ensejar uma diminuição considerável desse encarceramento de gestantes e de puérperas, de mulheres com bebês pequenos e também, de modo geral, das presas que têm filhos de até 12 anos de idade. No momento da prisão, a mulher tem o direito de saber o que vai acontecer com seu filho. O que significa poder dar um telefonema, até mesmo ir até a sua residência, pegar o filho, entregar para alguém, deixar sob a responsabilidade de alguém de sua confiança, o que é absolutamente fundamental. Só que, claro, conhecendo a realidade como nós conhecemos, não é difícil supor que isso não acontece. E não acontece mesmo. Muitas vezes a mulher, quando presa, não consegue fazer contato com a sua família, de modo que ela não sabe o que aconteceu com o filho e o filho não sabe o que aconteceu com a mãe. A mãe pode ter saído de casa dizendo que não demoraria, poderia ter ficado responsável por buscá-lo na escola, e o fato é que esse contato muitas vezes se perde e só vai acontecer de novo muitos e muitos dias depois, quando ela consegue contato com uma assistente social. No caso das presas estrangeiras,
esse drama é ainda pior, porque elas não conseguem fazer sequer um telefonema interurbano e para enviar cartas, às vezes não tem nem envelope, nem selo, nem nada disso na unidade prisional, de modo que quando eu fui inspecionar uma unidade com muitas presas estrangeiras, esse era o maior drama. Elas estavam presas há meses e não faziam a menor ideia do que tinha acontecido com seus filhos. Nesse caso é ainda mais grave, porque poucos consulados dão apoio, estrutura, e realmente esse contato pode se perder para sempre. É possível que quando a mulher volte para o seu país, ela já não consiga mais nem localizar o seu filho, ele já tenha sido levado à adoção, uma família substituta, um abrigo, ou enfim, sabe-se lá o que pode ter acontecido com o bebê ou a criança. Isso é um problema gravíssimo, porque a separação dos filhos é uma pena que não está imposta na sentença, nem na decisão do juiz que prende provisoriamente uma mulher, mas é uma consequência prática do encarceramento. Todas as vezes que eu ia inspecionar uma unidade prisional, na qualidade de presidente do Conselho Penitenciário do Estado ou coordenadora do Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários, que eu fiz parte, todas as vezes, quando eu ia a uma unidade masculina, os homens me perguntavam sobre os seus processos. Doutora, eu já tenho tempo para livramento condicional, já tenho tempo para progressão de regime, ou reclamavam algo daquela estrutura prisional. Todas as vezes que eu ia inspecionar uma unidade feminina, invariavelmente, a primeira pergunta que eu ouvia era: doutora, a senhora consegue saber como está meu filho? O que aconteceu com ele? Se ele está bem? Consegue levar uma notícia minha? Quando o homem é preso, todas as mulheres da vida dele mantêm o preso conectado com a família. Digo todas as mulheres porque a mãe, a avó, a tia, a esposa, a amante, a namorada, a filha, todas as mulheres daquela família costumam visitar o preso. Você vai à uma unidade masculina em dia de visita, a fila começa na madrugada do dia anterior. Todas as mulheres levam comida, roupa, alimento e etc. Quando uma mulher é presa, na maior parte das vezes, a família se desfaz. Quando ela tem um companheiro, esse companheiro é o primeiro a abandoná-la. Quando ela tem uma mãe, uma irmã, uma outra mulher na família, normalmente essa mulher já vai ficar com a incumbência de cuidar do filho dela do lado de fora, que é uma tarefa já por demais custosa e que demanda muita atenção. Então ela não tem tempo para, além disso, até porque na maior parte das vezes essa mulher também trabalha, ela não tem condição de, além disso, ficar visitando a mulher encarcerada e levando o filho pequeno e levando tudo que ela precisa. Por isso que o abandono do sistema penitenciário feminino, ele é muito cruel. É uma pena adicional a essas mulheres. Transforma aqueles presídios numa espécie de cemitérios de mulheres vivas. Essa mulher não pode perder os vínculos que ela tem. Aliás, ninguém que esteja em situação de cárcere deve perder os vínculos que ele tem, por razão óbvia. Se ele perde os vínculos com a sociedade, ele perde a razão de voltar para ela, e aquela engrenagem que eu me referi anteriormente, ela deixa de fazer sentido. E o que passa a fazer sentido são as novas engrenagens que essa pessoa está submetida no cárcere. E aí a gente está falando de filiação a siglas como ADA, Terceiro Comando, PCC e por aí vai, Comando Vermelho e por aí vai, não é? Então, se a gente está falando de que há uma necessidade de botar essa pessoa de volta para a sociedade para que ela refaça a vida dela e automaticamente faça gerar essa engrenagem, como a gente tenta, a gente que não está preso ainda, da mesma forma que a gente possa fazer essa engrenagem funcionar, a gente tem que possibilitar meios de que essa mulher retorne para a sociedade. E o vínculo é uma das coisas mais importantes. E é cortado, né? É encerrado na medida que eu não coloco creche, é encerrado na medida que o presídio é insalubre, é encerrado na medida que a presa ou o preso se sentem envergonhados de receber seus parentes, porque as condições são subhumanas, né? Então, as condições dos presídios femininos são muito deletérios para essa discussão. Eu fui preso em 2000, saí em 2004, né?
A passagem por lá não foi nada boa. A condição de alimentação é muito ruim. A gente passa necessidade de verdade. A situação é precária. A situação é precária. Todas as minhas réis, elas conseguiram cumprir o processo todo em liberdade. Mas é claro, foi exceções diante de inúmeros advogados. Mas os poucos dias de cárcere deram a minha pessoa aflição total. Porque elas não têm módice, elas não têm papel higiênico, elas não têm sabonete. Raramente as comidas sempre as comidas chegam azedas. E elas voltam muito magras, muito mais magras do que elas entraram no cárcere. Isso é precário. O cheiro de Bangu 8 é a coisa assim, é uma coisa inacreditável. Banho elas tomam quando tem água, mas escovar o dente eu acho que é primário, né? Eu acho que e elas ficam sem escovar o dente, porque não pode entrar escova de dente, porque elas podem se cortar, elas podem furar umas às outras. E como é que fica? E isso é uma coisa pequena em relação a inúmeras outras. Absorvente, são coisas que nós necessitamos, né, mensalmente, vamos dizer assim. Isso não pode faltar, e falta. E aí? Se o sistema ele é muito difícil, muito cruel para homens, ele é ainda mais para as mulheres, porque as unidades femininas, elas são construídas por homens, pensadas por homens e apenas mal adaptadas para mulheres. Não há nenhuma perspectiva de gênero na construção desses espaços e faltam muitos itens e estrutura para o encarceramento feminino. A começar pelos medicamentos, pelos absorventes íntimos, por uma série de necessidades, inclusive produtos de higiene e saúde que as mulheres não recebem e que os homens às vezes recebem, alguns quando recebem visita dos seus familiares, mas as mulheres que acabam tendo muitas vezes uma necessidade ainda maior desse tipo de produtos e não recebem do Estado, não recebem visita, portanto não conseguem receber de ninguém. E essa absoluta carência de assistência, de roupa, de medicamentos, de produto de higiene, de absorvente íntimo, etc., torna, sem dúvida alguma, aquele encarceramento ainda mais difícil. É algo que, sem dúvida alguma, nós precisamos discutir sobre esse encarceramento feminino, que muitas vezes pode ser perfeitamente evitável e que, no entanto, não para de crescer. É esse o maior problema do nosso sistema carcerário. Não é que o Estado nos dê suporte para isso. Ele até dá o suporte que ele acha necessário, mas é falho, é precário. Ele não vê que uma presa ou um preso precisam escovar o dente ao mínimo. Ah, mas não pode porque eles se matam. Realmente, tem alguns presos que se matam, mas tem que arranjar alguma coisa com que eles possam escovar o dente, que eles possam fazer higiene. Mas ninguém pensa nisso. A gente feminina, elas tratavam a gente mal. Uma vez eu até agredi uma delas, porque elas achavam que a gente era bicho, mandou comer a comida podre e eu taquei a comida na cara dela. Isso aí, se tivesse que fazer, eu faria de novo. O primeiro ponto é estabelecer os elementos concretos e somente prender quando eles estão presentes e quando são incabíveis qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. A gente sabe que a prisão não deve ser subsidiária, a prisão não deve ser prioritária, diversamente do que vem ocorrendo aqui no nosso país. Então, a grande questão é mudar a cultura de aprisionamento e pensar em outras medidas que são, muitas vezes, em se tratando da prática de suposto tráfico de drogas, muito mais eficientes, como, por exemplo, o tratamento médico para aquela pessoa que possui dependência química, sabendo que grande parte das pessoas que são efetivamente presas por tráfico de drogas são também dependentes químicos e muitas vezes estão comercializando aquele entorpecente apenas para sustentar o seu próprio vício. Tá? Então, o primeiro ponto seria isso daí, mudar a cultura do nosso poder judiciário para prender menos e aplicar mais medidas despenalizadoras. Essa demora do poder público em tramitar o processo, em dar ao jurisdicionado a decisão de mérito, ela faz com que
essas pessoas que estão presas permaneçam muito mais tempo presas. Se a gente for ver o grande número de pessoas que são soltas na decisão de mérito, principalmente até mesmo quando são fixadas penas de reclusão no regime inicial fechado, mas ao fazer o abatimento do período de pena em que ela permaneceu presa, ela acaba partindo até mesmo para um regime aberto, ou seja, muitas vezes ela já extrapolou o período da progressão de regime e está lá presa preventivamente. Então a celeridade também garantiria isso daí. Então os dois pontos principais que deveria ser feito em relação à grande quantidade de presas provisórias é prendê-las somente quando presentes elementos concretos e garantir a celeridade processual. Ponto em parte, porque nós também temos outras soluções muito eficazes. Uma delas a gente tem aqui, eu trouxe aqui as estatísticas, apenas 26% das mulheres não têm filhos, tá? Se você for considerar 62% das mulheres presas por tráfico de drogas, 26% não têm filho, apenas 18% que supostamente praticaram crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa e 50% com 18 e 29 anos, quase todas mães. Se a gente for aplicar efetivamente o habeas corpus coletivo julgado recentemente pela STF, que prevê a liberação de mulheres que não tenham praticado crimes de violência ou grave ameaça contra a pessoa e que sejam mães de filhos ainda na primeira infância ou lactantes ou gestantes, e a gente concedesse liberdade provisória a todas elas, você pode ter certeza que no máximo esses 18% dessas mulheres estariam presas. Ou seja, grande parte das mulheres, se você for peneirar que não houve a prática de violência ou grave ameaça contra a pessoa, for excluir as mães de filhos ainda na primeira infância, gestantes e lactantes, a gente tem certeza de que essa população carcerária diminuiria em muito. E aí a gente já traz um comentário em relação à decisão da STF que, infelizmente, ela não foi ainda efetivamente aplicada, porque esse habeas corpus coletivo previu a liberdade dessas mulheres e não são todos os juízes que estão as liberando. Primeiramente, há uma grande falta de estatística, uma grande falta de controle exato da população feminina que esteja efetivamente grávida, que tenha filhos, e o poder público, na verdade, eu como defensor público, quando eu fiz os meus requerimentos, eu tive, o STF deu na época o prazo, salvo engano, de 90 dias ou 60 dias para que o poder público soltasse as mulheres, mas na verdade nós defensores públicos tivemos que correr atrás, nós tivemos que pegar os nossos processos, todos os nossos processos, verificar onde havia uma mulher, depois verificar a ficha delas para saber a idade de seus filhos, para saber se estavam grávidas, se eram lactantes, para fazer o nosso requerimento de liberdade, muitos deles indeferidos e depois com decisão de êxito no Tribunal de Justiça ou até mesmo em tribunais superiores. Então, infelizmente, a aplicação também, o cumprimento efetivo do habeas corpus coletivo da STF e também da decisão em que se declarou o estado de coisa inconstitucional, com certeza diminuiria em muito a população carcerária de presos provisórios, drasticamente. Eu acho que as penas alternativas elas são de grande valia e elas devem ser muito mais aplicadas, e a realidade do nosso sistema carcerário, tão precário, tão destruidor da dignidade humana, ela provavelmente traz consequências muito mais graves, porque as pessoas, a partir do momento que são inseridas lá, elas tendem a ser mais violentas, mais revoltadas. A quem interessa a sobrecarga do presídio? A quem interessa que o presídio seja um inferno? A quais serviços estão as pessoas que fazem questão do presídio ou das populações carcerárias viverem na penúria dos direitos humanos? A alguém isso interessa. Algum grupo, algumas empresas, algum sistema montado para que gerencie o presídio de maneira ilegal,
serve, está a serviço. Então, o que nós temos hoje no que tange as penas alternativas é uma das soluções. Talvez uma das mais imediatas. Claro que a gente precisa falar sobre escola. A gente precisa falar sobre saúde, portanto sobre SUS. A gente precisa falar sobre emprego. A gente precisa falar sobre acesso à cultura e ao lazer. Isso não é frescura. Isso é necessidade humana. A gente precisa falar sobre moradia. Para que a gente não venha falar no futuro de penas, de presídios, de aumento de construção de presídios, de segurança máxima, a gente ficar só nessa ladainha sem fim, e que é um grande looping, né? Mas existe uma possibilidade alternativa nesse meio tempo, se a gente quisesse de fato ser sérios nessa discussão, que são as penas alternativas, que minimizariam esse caldeirão caótico que são os presídios, sejam eles masculinos ou sejam eles femininos. A gente tem a prisão domiciliar, que não é uma pena alternativa, é uma prisão domiciliar, que se ela for mãe, cai no 318, inciso 6º, eu acho, se não me engano. E nisso, você vê que a presa, ela tem a possibilidade de cuidar do seu filho. Mas isso já está também, os juízes não estão mais aplicando ao caso concreto. Então, as penas alternativas são aquelas que geralmente incluem o artigo 33, parágrafo 4, que você vai ter uma pena abaixo de 4 anos e dá a substituição restritiva de direito por substitui. Ela vai cumprir serviço comunitário. Mas muitas delas reincidem no crime, principalmente de tráfico. Não existe. Ressocialização me conta. No Brasil, não vejo ressocialização. Ressocialização tem que ser com que o preso venha de novo à sociedade, para que ele possa ter um mundo diferente daquele que ele tinha. Isso é ressocializar. Trazer o homem que estava em cárcere e juntá-lo à sociedade. Nós não temos isso. Primeira coisa que se pede numa entrevista de emprego é a ficha criminal do rapaz. E aí, você vai fazer tanto da mulher quanto do homem. O que você faz? Ah, não. Tráfico, não. Eu vou botar ele junto com as minhas crianças. Ah, não. É diferente. A gente está na nossa criação isso. Ressocializar, não existe ressocialização. A gente tem essa palavrinha aqui, mas na atual conjuntura do Brasil não é usado. Posso estar enganado, mas o que eu vejo para os meus antigos detentos, eles sofrem uma tremenda discriminação e não encontram trabalho. E o que acontece? Se você não tem uma ressocialização, você tem uma reincidência no número carcerário, porque eles não conseguem emprego, não conseguem se ressocializar. O que acontece? Vão voltar ao mundo do crime. Então a importância da ressocialização, ela é realmente a diminuição da reincidência, a diminuição da reiteração delitiva. Na verdade, ela é a finalidade da pena. Sabendo que a ressocialização é a finalidade da pena, não apenas privativa de liberdade, mas da pena também restritiva de direitos, porque é pena. Então, uma pena educativa, ela é uma pena que, na minha concepção, busca muito mais ressocialização do que uma pena aflitiva, uma pena em que há a prisão dessas pessoas nesse falido sistema carcerário nacional. Então isso passa a ser fundamental. Essas duas coisas conjugadas. Eu preciso de penas alternativas, ao mesmo tempo que eu preciso de estimular a ressocialização. Isso faz com que, sim, seguramente, o número de crimes despenque e a gente tem uma menor população carcerária e uma maior parcela da população buscando a vida melhor aqui fora. Respeitar as leis, respeitar a dignidade do próximo, aplicar medidas alternativas à prisão, cumprir as decisões do STF, tanto a decisão do Estado de coisa inconstitucional, quanto a decisão que determinou a soltura de mães de filhos menores e de gestantes e lactantes, tá? Na verdade, trazer dignidade, uma melhor condição social, educação primordial, saúde e
tratamento médico para essas grandes mulheres, porque se um grande nível de pessoas presas em relação ao suposto tráfico de drogas, há um grande número de pessoas dependentes, o Estado não provê saúde, mas acaba prendendo por um suposto tráfico de drogas que muitas vezes ele é questionado. Sinceramente, tem que ser feito muita coisa. Tem que começar do zero. Do zero. E é difícil começar do zero. Uma pessoa em cárcere eu acho que é em primeiro lugar. Tem que ser o primeiro lugar em tudo. Porque o cárcere, ele já é uma escola para a pessoa que quer aprender. Porque quem não quer, não aprende. Vai reincidir porque não tem a ressocialização. Mas o cárcere, ele é malvado demais com as pessoas. Cometeram crimes? Muitas vezes, alguns deles não. E depois que você entra lá, você leva um susto que da sua cabeça não sai mais. E torço para que as coisas caminhem de maneira que a gente possa um dia estar sendo convidado para falar sobre a abrupta queda da população carcerária feminina e a consequente entrada dela no mercado de trabalho, na universidade, e que a gente possa estar falando sobre uma outra perspectiva que não é essa absolutamente tenebrosa. Nós não temos mais necessidade de mudança legislativa, porque o nosso Código de Processo Penal prevê categoricamente essa possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena que seja restritiva de direitos, especialmente no caso das presas provisórias que têm filhos até 12 anos. Nós já temos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que recomendam esse desencarceramento de mulheres, que o encarceramento de mulheres seja absoluta exceção, especialmente em caso de maternidade, e nós temos uma belíssima decisão do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus coletivo para evitar esse encarceramento, em que cita também todas as legislações internacionais e cita a nossa Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana e etc. O que falta, então? Falta vontade dos juízes e das juízas de aplicarem as leis. Falta realmente a prisão de mulheres, especialmente na situação de maternidade, passar a ser algo absolutamente excepcional. Algo muito residual, para casos muito específicos. Não é. Hoje em dia, mulheres primárias, sem antecedentes, provisoriamente presas, estão sendo encarceradas, mesmo grávidas, mesmo com filhos pequenos, em situações de prisão perfeitamente evitáveis. Então é preciso discutir isso, é preciso diminuir esse encarceramento feminino enormemente, é preciso fazer valer o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, os nossos tratados internacionais, o nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição, porque esse encarceramento, ele apresenta risco à vida e à saúde dessas mulheres, e ele ainda por cima tem um impacto gigantesco na vida dessas crianças. É interessante notar que a mudança do Código de Processo Penal, que passou a prever essa questão da substituição da pena da prisão, né, especialmente da prisão provisória, por outra medida não encarceradora em caso de mulheres que são mães de filhos de até 12 anos de idade, ela não surgiu no âmbito de um debate feminista. Poderia ter surgido, porque nós, mulheres de diversas organizações, já lutamos por essa pauta há muito tempo. Ela surgiu no âmbito da discussão do marco da primeira infância, que foi uma lei que trouxe uma série de mudanças ao ECA, ao Instituto da Criança e Adolescente, a outros lugares, a outras legislações, inclusive ao Código de Processo Penal, para vocês verem o como é importante, e porque esse encarceramento perfeitamente evitável, ele não destrói só a vida da mulher, ele destrói a vida de toda a família. Então é preciso falar sobre isso, e eu estarei sempre à disposição de vocês para dialogar e para lutar por esse desencarceramento. Infelizmente,
Eu acho que nunca vai acabar a criminalidade enquanto não acabar com a criminalidade que existe dentro da própria polícia. Porque tem muita polícia que se diz ser santinho, mas é ele mesmo que traz a droga para dentro da favela para vender. Isso aí é uma coisa muito ruim. Como que você vai acabar com uma coisa se você realmente traz para dentro da favela para vender? Se o polícia vai lá, prende a arma e depois volta e vende a arma pro bandido. Isso aí nunca vai acabar. Só que